falando desse jogo de ontem, hein, Mauro César Pereira? Que massacre do Flamengo no Vasco da Gama. E aí, é o que eu falo, me deu até pena de verdade do Léo Jardim. Porque foi uma das maiores atuações que eu já vi de um goleiro, cara. É claro que não foi num jogo super decisivo, é claro que não foi numa final, uma defesa que garantiu um título, mas o Léo Jardim, ele fez pelo menos umas 6 defesaças. Cabeçada queima-roupa, chute a queima-roupa. Ele só levou o gol, que foi impossível defender, porque teve desvio, bateu na trave e entrou. Agora, Mauro, tem um abismo hoje, né? A gente sempre fala isso, entre o Flamengo e o Vasco. São 3 anos sem vencer o Flamengo, sem o Flamengo perder do Vasco. O Flamengo massacrou, recentemente teve uma vitória de 6 do Flamengo e ontem poderia ter sido de novo se não fosse o Léo Jardim. Porque pelas chances criadas e as defesas do Léo Jardim, Mauro, o Flamengo poderia ter feito 7, 8 gols. E aí eu vejo algumas pessoas, expulsão, mudou o jogo. Gente, o Léo Jardim já feito 4 defesaças já no primeiro tempo. A expulsão foi justa. Tem gente que está querendo achar uma forma de criticar a expulsão. O cara pisa na panturrilha do Carrascal, o Barros, fora do lance. Não dá, né, Mauro, para questionar alguma coisa dessa vitória. Foi até, eu não vou dizer humilhante, porque o placar foi 1-0, mas foi um massacre do Flamengo. É muito constrangedor alguém ficar tentando discutir arbitragem num jogo desse, né? Aliás, o Barros foi muito tolo, né? Porque se ele quisesse parar a jogada, dava um totozinho ali no Carrascal, né? E faria falta. Ele foi na panturrilha. O juiz estava do lado, o árbitro ali, acabou tomando um cartão desnecessário, com 5 minutos de jogo. Acho que a bronca tem que ser com o jogador do Vasco, né? A bronca do Vasco. O Vasco foi totalmente dominado, uma atuação péssima, muito ruim. E o Flamengo se impôs de forma avassaladora, né? Muita gente ficou depois, o time conseguiu correr. Gente, a questão de não querer fazer o jogo agora não significa que o jogador não consiga correr. No cenário ideal, até eu falei sobre isso durante a semana, a pessoa do clube me falou, Mauro, no mundo ideal, os caras não estão prontos a correr mais do que 20, 30 minutos. Porque o que acontece? Uma equipe de futebol, quando começa a temporada, é o que fazem os europeus, que têm pré-temporada de fato. Ela faz uma preparação física que é a base da temporada. Então você tem que fazer um preparo dos jogadores no começo da temporada para que ele depois faça a manutenção desse condicionamento ao longo da maratona de jogos. Então você pode colocar os caras em campo, todo mundo correr e ninguém sentir nada. Pode sentir hoje, amanhã, daqui a 2 dias, daqui a uma semana. Por quê? Pela precipitação. Claro que o Flamengo vai agora tentar minimizar esse risco, tratando cada caso de forma muito atenta e específica. É uma tarefa agora para médicos, preparador físico, fisiologista, para o técnico na hora de escalar também, com os relatórios que ele vai recebendo do estado dos jogadores, porque hoje em dia você consegue acompanhar a tendência do corpo de qualquer atleta em relação à lesão, propensão à lesão e tudo mais. Então o receio era esse, era não mexer num planejamento que mirava o quê? Ter esses dias todos só treinando, condicionando, treinando físico e técnico, para a equipe ir a campo contra o Fluminense, não completa, e aí mais inteira contra o São Paulo, possivelmente já inteira contra o São Paulo, no máximo contra o Corinthians no dia 1º na Supercopa. E aí teve que antecipar isso. Eu achei até que ele colocou mais titulares do que profissionais, digamos, do que eu imaginava. O único da base foi o Daniel Salles, jogando pelo lado esquerdo. Ele originalmente é lateral direito, mas também joga por ali, jogou por ali, deslocado, porque ele não tinha outro lateral para começar o jogo. O Alexandro só poderia jogar 45 minutos e ele não tinha o Ayrton Lucas e o Vinha foi negociado com o River Plate. Aí depois o garoto naquela função. Segurou o Jorginho e o Arrascaeta, não foram nem relacionados, né? E foi para o jogo. Né? Foi para o jogo e dominou completamente. O Vasco teve 2 chances no começo do jogo. A primeira tinha impedimento, né? Eu achei até que não foi impedimento, mas a jogada, se vai ser gol, o VAR talvez validasse, mas a bola bateu na trave. E a jogada depois do PH com o GB, né? As siglas do Vasco, que chutou para fora, né? A bola passou direito do Rossi. O Vasco não chutou mais no gol. Então foram 2 chutes no gol. Né? Na estatística, um só valeu porque o outro tinha impedimento acusado pelo auxiliar. E 32 finalizações do Flamengo. No primeiro tempo, o Flamengo já tinha quase 20. Eram 11 contra 11. Foi um total domínio. O Léo Jardim fez defesa o jogo inteiro. Acho que o jogo diz muito sobre o Vasco, sobre o Fernando Diniz, que foi muito mal também.
muito mal. Você vê que o Vasco, que é um time que gosta de ficar com a posse de bola, os times do Fernando são assim, você vê 30 e pouco por cento, 37, 38, sei lá, de posse de bola. O Flamengo teve 60 e poucos por cento. Foi uma coisa muito avassaladora em todos os níveis, né? Finalizações, posse de bola, defesas do goleiro. O goleiro do Flamengo não fez nenhuma defesa, a bola nem foi no gol. E 1-0 acabou sendo um placar bem magro, porque o Flamengo continua perdendo muito gol, né? Tem isso também, porque tem as defesas do goleiro e os gols perdidos. E o Léo Jardim estava num dia inspirado e fez grandes intervenções. Se ele tivesse um dia de um goleiro, não digo falhando, mas assim, num dia não muito inspirado, seria uns 3-0, acho, ou talvez 4. E assim, ele poderia ter tomado gols ali sem ser questionado. Sabe, aquela bola que entra, você fala, não, defesa difícil, o goleiro poderia fazer, mas se defende é uma grande defesa. Fez várias defesas difíceis. Foram 10 defesas, umas 5 difíceis, eu calculo, 4, 5 difíceis. Então, o que vimos foi, de fato, uma superioridade muito grande. Nos últimos 35 jogos, atenção para esse número, 35 jogos, vou repetir, 35 jogos, o Flamengo ganhou 20, o Vasco ganhou 2. O Flamengo ganhou 20, o Vasco ganhou 2, em 35. Os outros foram tudo empates. São 13, né? 13 empates. Agora, 13 empates. É brincadeira, gente. É um abismo até constrangedor, Mauro. É até constrangedor pro Vasco, são 3 anos sem ganhar do rival. Vai fazer agora em março, 3 anos. Foi 1-0 o gol do Puma Rodrigues, no Campeonato Carioca, a última vitória do Vasco. Cara, é um negócio assustador, né? Muito assustador. Agora, o que acontece? Isso começa fora do campo, gente. Em 2013, quando o Flamengo arrecadava dinheiro, ele ia lá e pagava dívida para se organizar. O Vasco virou SAF, a SAF naufragou, um fracasso. Entrou em recuperação judicial, que é o passo anterior à falência. Aí chega para o credor e fala assim, olha, eu vou te pagar com um deságio de 92%. Aí quando vende o Ryan, pô, vou acertar minhas contas. Não. Vai lá, atropela o Boca, traz o Rinestrosa, traz o Brenner em São Paulo. Vai contratar jogadores de milhões de dólares, de euros. Ah, mas está entrando dinheiro do Ryan, mas tem as dívidas, está em recuperação judicial. Cara, isso é bizarro. Então o Vasco não está se organizando. O Vasco não está fazendo nada para mudar isso. Vai trazer mais alguns jogadores, fortalece um pouco mais o elenco, como fez no ano passado, mas vai continuar muito longe do seu grande rival e de outros times mais bem preparados na parte financeira, administrativa e, consequentemente, em campo. É isso. Vai continuar longe. Pode ganhar um joguinho aqui, ficar mais não sei quanto sem ganhar. Essa é a realidade. Isso que a gente está falando não é uma opinião, é uma constatação, é só você olhar. Eu acho que fala-se muito pouco sobre isso, sabe? A gente fala muito do Corinthians, a dívida do Corinthians, a dívida de São Paulo, e a dívida do Vasco é colossal, gente. 1,4 bilhão, alguma coisa assim. E detalhe, existe hoje na mão de clubes brasileiros o Coringa, né? Se fosse um jogo de cartas, tem um Coringa, o Coringa da SAF. Ah, se tudo for mal, vira o SAF. Jogo na mesa aqui, vira SAF. E aí seja o que Deus quiser, né? Tem SAFs e SAFs, né? O Vasco, até esse Coringa já foi queimado. Não tem. Não tem, caramba, cara. Aí o Vasco entra em recuperação judicial, que é um recurso para você se reestruturar. Ontem até eu vi, foi engraçado, o camarada mandou assim para mim uma mensagem na live. Não, mas uma empresa em recuperação judicial pode contratar funcionários, até continuar funcionando. Sim, mas no futebol, esse funcionário bonitão custa 5 milhões de dólares. Você não contrata um jogador e um funcionário, sei lá, um office boy, um gerente, uma secretária, um segurança. Você não contrata um funcionário para uma empresa e paga 5 milhões de dólares para tê-lo. Você paga o salário do cara, que muitas vezes é bem pequeno, não é isso? Agora, no futebol, para trazer um jogador, é como se essa empresa em recuperação judicial, o dono comprasse um iate. Não, mas o iate não joga, não é necessário o jogador. Ah, o jogador é necessário? Não é necessário. Você não pode ter, você não tem dinheiro. Você tem dinheiro, mas tem dívida. Então você não deveria ter esse jogador, você vai ter os jogadores que você pode pagar. Comparação esdrúxula, quer dizer, o futebol tem peculiaridades. Então, essa fase do Vasco se explica de fora do campo para dentro, cara. É muito claro. Um dos executivos da 777, quando ela desembarcou aqui no Brasil, após uma derrota do Flamengo para o Vasco no Campeonato do Rio de Janeiro, virou e falou o seguinte, é a última vez que os dois times se enfrentam com essa disparidade técnica. Ou seja, ali embutida uma promessa, contrataremos jogadores tão bons que em alguns meses, dentro de no máximo um ano, teremos aqui jogadores para enfrentar o Flamengo. É mentira.
Isso não aconteceu. E também você não monta em um ano um time. O time que o Palmeiras tem, que o Flamengo tem, são times que foram sendo formados ao longo das temporadas. Você contrata tantos aqui, outros ali, mais outro, vai chegando, né? Uns vão saindo, vão chegando e está sempre mudando. E isso nunca aconteceu. E o Vasco contratou vários jogadores quando virou SAF, mas nada deu certo. Nada deu certo e agora poderia pegar o dinheiro do Ryan e começar a pagar a conta, arrumar a casa, ter um time mais bom. Ia perder do mesmo jeito do Flamengo. Contratou um monte de jogador no passado, continua sem ganhar do Flamengo. E foi a final da Copa do Brasil, batendo pênalti aqui e ali, né, avançando aos trancos e barrancos, e nos pênaltis foi eliminado. Foi derrotado na final. E no campo, aliás, foi derrotado na final pelo Corinthians e acabou perdendo o título da Copa do Brasil. Né? Não ganhou. E se ganhasse também, o que ia mudar? Ganhou um título ali, comemora aquele título, mas os problemas continuam gigantescos, enormes. Então, assim, isso vem de fora do campo, sabe? É incrível alguém não querer olhar para isso. É como se fosse o seguinte, você pega, é um raio-x da realidade. Está ali, ó. Gente, 35 jogos, 20 derrotas e 2 vitórias contra o seu maior rival. Olha, no mundo, sei lá, talvez Torino e Juventus, talvez tenha aí uma disparidade dessa. Sei lá, tem que pesquisar bastante para encontrar 2 rivais que tenham... Eu acho que Torino e Juventus há muito tempo nem é uma rivalidade assim, né? A Juventus rivaliza mais com os Barcelona e Espanhol, Mauro, talvez. Mas não é um rival, né? É o grande da cidade e o pequeno médio da cidade. Falando 2 grandes, que o Torino já foi um grande na Itália, né? Já foi um time dominante, mas muito lá atrás, no passado, né? Pô, você pegou o rival do Chelsea, é o Fulham, mas é menor. O Fulham é rival do Chelsea, o Chelsea não é rival do Fulham, é uma coisa ao contrário. Estou falando de assim, 2 rivais. Como se fosse Inter e Milan, sabe? Fosse Lazio e Roma, como se fosse Liverpool e Manchester United, não City. City é depois. Os rivais eram Liverpool e Manchester United, cidades próximas ali e tal. Sabe? Grandes rivais de verdade, né? Que se enfrentam ali duramente. Cara, difícil encontrar River e Boca, né? Raça Independente. Na Argentina tem vários duelos assim. Pega Cruzeiro e Atlético. Pega os clássicos de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, se enfrentando. Acho que nenhum deles você vai encontrar um negócio de 35 jogos, um time ganhou 20, outro ganhou 2. Tem que pesquisar, vai ser difícil achar algo parecido. Sério, você vai ter domínio de um, de outro, mas dessa maneira, cara, é um negócio... Isso se explica de fora do campo, sabe? O vascaíno tem que olhar para isso, cara. Tem que olhar, o que acontece? É isso, e vai continuar desse jeito. Alguém acha que o Brenner e o Rinestrosa vão mudar tudo? Pode melhorar o time ali, pode ganhar um jogo, pode até quebrar essa série no próximo encontro entre os 2 times, mas a distância que se vê em campo vai continuar, infelizmente, para o Vasco. Se você olhar, né, Mauro, até dentro disso que você estava falando, pegando São Paulo como exemplo, nos últimos anos, ano passado, o Corinthians ganhou do Palmeiras uma final e eliminou. Sim. O São Paulo recentemente ganhou final do Palmeiras, Sim. Eliminou 2 anos seguidos o Palmeiras na Copa do Brasil. O próprio Santos, ano passado, foi no ano que o Santos caiu, ele ganhou do Palmeiras um jogo no Campeonato Brasileiro. Não tem essa diferença no confronto direto como essa de Flamengo e Vasco. Comparou o Fluminense. O Fluminense ganhou do Flamengo, perto do Flamengo. Ganhou o campeonato. Ganhou 2 campeonatos cariocas em cima do Flamengo. Ano passado venceu o Flamengo do Brasileiro. O Fluminense enfrenta o Flamengo. Né? Teve um momento que ele estava com mais vitórias, depois ficou com mais derrotas. O Botafogo virou SAF também, que nem o Vasco. O Botafogo enfrenta o Flamengo. Perde, ganha e tal. Né? Ganha no Maracanã. Às vezes até vinha acontecendo assim, de ganhar no Maracanã e perder no Engenhão. Né? Mas está lá, joga com o Flamengo, enfrenta. O Vasco perde. Perde. Vou repetir o número, gente. 35 jogos, 20 derrotas, 2 vitórias. Pesquisem um clássico de 2 times grandes do seu país, na sua região, grandes, 2 grandes, rivais que têm uma disparidade dessa num passado de 30, 40 jogos. É muito difícil, acho que talvez não tenha no mundo inteiro. E quem fala muito sobre isso, né, Flávio, aí eu tenho que ser justo, você fala muito sobre isso aqui. Eu até discordo que você fala, tem rivalidade que nem existe mais. Só que você acaba ganhando muita razão quando o Mauro traz um número como esse. Né, de 35 jogos, 2 vitórias do Vasco, é isso, Mauro? 35, 2 vitórias e 20 derrotas. 3 empates. De 35 jogos, o Vasco só ganhou 2 do Flamengo. E você fala muito isso, Flávio, que tem time que se apequena, que nem é mais rivalidade. E isso ganha uma força. Porque o Vasco perdeu, olha aí, tá aí, 35 jogos.
20 vitórias do Flamengo, 13 empates, 2 vitórias do Vasco. Gols do Flamengo, 55. Gols do Vasco, 25. Mais que o dobro. 69% de aproveitamento. Isso aí é muito constrangedor. E eu falo, se o torcedor do Vasco ficar chateado, é burrice, porque o torcedor do Vasco tem que estar constrangido e puto com isso. Porque não é só essa diferença que a gente está falando. A gente está falando de um confronto que o Flamengo, em 2024, ganhou do Vasco de 6-1. E ontem era para ser 7 ou 8-1, se não fosse a atuação milagrosa do Léo Jardim. Eu até acho, eu já critiquei muito as finalizações do Flamengo, mas ontem eu acho que foi mais mérito do goleiro. Pô, a finalização do Plata no segundo tempo, ela foi uma baita finalização, um chute a queima-roupa. Ele pega, ele estica a mão e joga a bola pro alto. Teve a finalização também do Bruno Henrique, cabeceou certinho pro chão. Ele pega a bola no kick, o chute do Lino no ângulo ali perto e ele pega. Foi uma atuação de gala do Léo Jardim. Então, Flávio, não são só esses números, é que são derrotas humilhantes, pô. 6-1, ontem o Léo Jardim fazendo milagre, era para ser goleada de novo. Isso reforça o seu argumento, né, Flávio? De que tem rivalidades que estão se acabando. Hoje o Flamengo é muito mais rival do Palmeiras, por exemplo, do que do Vasco, com todo respeito ao Vasco. Quem me acompanha aqui sabe o quanto eu falo da grandeza do Vasco, da torcida. Mas não dá pra gente ser mentiroso aqui. Não dá pra gente querer mentir pro nosso público. Hoje, o Palmeiras é muito mais rival do Flamengo do que o Vasco, Flávio Prata. Se você olhar rigorosamente, esses números que o Vasco consegue contra o Flamengo, o Volta Redonda deve ter também. Provavelmente ele ganhou 2 vezes do Flamengo. Aleatoriamente, muito solto. Isso não é rivalidade. O seu 777, ele tinha razão quando ele falou que nunca mais seria do mesmo jeito que foi naquele dia. Realmente não foi. Piorou, né? A superioridade do Flamengo ficou muito maior. Então, nesse ponto, ele tinha razão. Não será igual, não mesmo. Nunca mais vai ser assim. Não, piorou muito para o Vasco. E você não vê perspectiva, você não vê alternativa. A única coisa boa disso é que, à medida que esses times maiores vão ficando cada vez maiores, à medida que o Flamengo vai se... Imagina se traz o Paquetá. Flamengo aumenta a distância. Palmeiras aumenta a distância. Se o Cruzeiro continuar com esse projeto, vai aumentando a distância. Esses times tradicionais, esses times históricos, eles vão ter que fazer alguma coisa. Vai fazer alguma coisa efetiva, né? Fazer alguma coisa efetiva. O São Paulo troca o presidente e deixa um cara igual. O Corinthians troca o presidente e deixa um cara igual. O Vasco tira a SAF e aí não consegue fazer coisa nenhuma. Fica um baita rolo com o Pedrinho não tendo autonomia, uma confusão. Então, não resolve nada. Tem que ser uma coisa efetiva, um projeto, um trabalho, para que esses times cheguem no nível que os outros chegaram. Hoje é uma disparidade absoluta, absurda. Para o Vasco ganhar do Flamengo, isso vale aqui também com o Palmeiras, com relação aos outros aqui, eles vão precisar primeiro de uma coisa, que o Flamengo jogue muito mal e que eles joguem muito bem. É o que eu falei, isso pode acontecer com Volta Redonda, pode acontecer com Nova Iguaçu. Um dia que o Flamengo está muito mal, Nova Iguaçu muito bem, ele pode ganhar o jogo. Mas virou nesse nível. E não é o que era um tempo atrás, quando você jogar Flamengo e Vasco, o pau come. Aí vai ser de igual para igual, quem tiver melhor. Agora não. Agora o Flamengo, o Vasco, para ganhar do Flamengo, depende do Flamengo que está muito mal. E isso não é rivalidade, né? Isso é disparidade total. É uma disparidade absurda. E teve uma declaração, né, do Fernando Diniz, que o Kaique mesmo está me lembrando aqui, e que a gente tem que falar, porque foi muito criticada até pela torcida do Vasco. Né? Até a torcida do Vasco ficou incomodada com essa declaração, porque foi perguntado para ele, para quem viu o jogo, ficou muito nítido isso, foi perguntado para o Fernando Diniz se o Vasco escapou de uma goleada histórica, né? E aí ele disse que não vê assim e reclamou da arbitragem. Porra, gente, aí não dá. O Vasco, ele não chutou uma bola no gol, né? Chutou uma bola no gol. Né? Teve uma chance clara, tudo bem, com o GB, mas, porra, sofreu 8 chances claríssimas de gol.
E aí ele quis falar da arbitragem. A gente vai voltar para a Rádio Jovem Pan, e aí eu vou colocar essa declaração do Diniz para a rádio e para o YouTube, tá? Porque gerou revolta, de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Gente, eu vou mostrar aqui uma declaração do Fernando Diniz que pegou muito mal. Fernando Diniz falando que não vê que o Vasco tem escapado de uma goleada histórica e reclamou da arbitragem. Até o torcedor do Vasco ficou puto com essa declaração. Vamos ouvir aí o que disse o Fernando Diniz. Não acho também que essa é uma goleada histórica. Eu acho que o Flamengo jogou melhor que a gente no primeiro tempo. Concordo em parte com o que você falou, que a gente não ficou à vontade para fazer o jogo que precisava. E no segundo tempo, com um jogador a menos, a gente teve mais coragem para fazer o jogo que era necessário para fazer uma boa partida. Acredito também que a gente voltou para o segundo tempo, embora tenha sido só 5 minutos, com a postura diferente, com as correções, subindo mais rápido a marcação e tendo mais posse que o Flamengo. Mas falando da expulsão, não sei se alguém vai perguntar, uma expulsão para mim é meio ridícula, um negócio sem sentido nenhum. Eu sinceramente não consigo entender uma expulsão dessa. Teve um lance pouco antes, no primeiro tempo, que um lance com o Andrés Gomes, o cara chuta no alto, pega no pé do Andrés, também não acho porque é lance para expulsão, mas esse muito menos do que aquele. O cara tá passando, não sei se o Barros tentou dar um totó no cara, não tem nada, não tem força excessiva, não tem risco de lesionar o jogador, nada. Aí tem uma câmera que eles pegam assim, às vezes, que para, que a perna, que a sola da chuteira do Barros está perto da panturrilha, não tem força nenhuma ali, zero. Até que o jogador levantou, jogou normalmente, e é uma expulsão que condicionou muito o que podia ser o segundo tempo. No primeiro tempo, o Flamengo, quando estava com a igualdade do Belém, tinha jogado melhor, mas quando voltou ao segundo tempo, a impressão que tinha é que o jogo ia ser outro. E você vai ver que o campeonato vai acontecer, campeonato carioca, campeonato brasileiro, e o critério não vai ser o mesmo. Um lance como esse não vai acontecer expulsão. Com aquela contundência ainda, com aquela vontade de expulsar, vai ser muito difícil acontecer. Achei feio, hein, Raí? Ele fala da arbitragem. O cara pisou na panturrilha do outro. Ah, mas teve um lance parecido. Gente, eu acho que não teve discussão essa expulsão, ainda mais num jogo que ele foi massacrado como ontem. As entrevistas do Diniz, elas têm sido muito ruins aí nos últimos tempos, né? Explicações que muitas vezes não fazem muito sentido, leitura do jogo muito diferente daquilo que o jogo está mostrando. Ele até falou ali da superioridade do Flamengo e tal, mas assim, não fosse o Léo Jardim, como você citou no início, teria sido uma goleada. O Léo Jardim fez 5 grandes defesas no primeiro tempo, 5, quando o jogo estava 0-0. Depois que o Flamengo abre o placar, tem mais uma do Samuel Lino, que ele faz uma bela defesa, e tem uma outra finalização que eu não vou me lembrar de quem foi, de fora da área, que ele também faz uma defesa no canto difícil ali, evitando um gol. Falando de 7 grandes defesas, acho que foram 11 no total no jogo, 11, 12, algo assim, e 7 grandes... Ele fez uma defesaça na do Plata, o Raí. O Plata dá uma finalização que ele pega muito bem ali no segundo tempo também. Então, 7, 8 grandes defesas, além do gol sofrido. O jogo poderia ter sido 4, 5-0 para o Flamengo fácil. E acho que o Diniz deveria se fixar mais nos problemas que o time dele tem tido já há bastante tempo e oscilações do que essas outras questões mais marginais, né? Como arbitragem, era para expulsar, não era, o critério é esse, não é. O Vasco tem outros problemas maiores, né? E de não conseguir competir de fato. Que vem da temporada passada, teve uma arrancada, depois oscilou, caiu muito, chegou a olhar para baixo de novo, aí na Copa do Brasil conseguiu andar. Acho que até fez 2 muito bons jogos contra o Fluminense. Poderia até ter passado antes do que os 90, principalmente o jogo que perde. Foi um jogo que o Vasco jogou muito bem, o jogo da volta, naquela semifinal contra o Fluminense. Aí na final faz um bom jogo contra o Corinthians aqui em São Paulo, em Itaquera, e faz um jogo péssimo em casa na volta. E perde o jogo com o segundo gol, como foi, né? O jogo 1-1 no segundo tempo, uma final, você toma um contra-ataque 3-2. 10 minutos do segundo tempo de uma final. Não é que o jogo estava acabando e o Vasco estava perdendo. Então, de novo, as mesmas questões dos times do Diniz, muito expostos, toda hora correndo para trás, sofrendo muito. E ontem o plano pareceu de novo, como nos clássicos do ano passado, apostar no que o Léo Jardim pudesse produzir de defesas. Nos 2 empates do ano passado no Campeonato Carioca, especialmente o 0-0 do primeiro turno, né? O segundo turno foi 1-1,
especialmente o 0-0 do primeiro turno, foi Léo Jardim. Léo Jardim salvou o Vasco naquela ocasião. O Flamengo empilhou chances, perdeu um monte de gol e acabou parando no Léo Jardim. No jogo da volta foi até um pouco menos, né? Um empate 1-1, mas também foi um jogo que o Flamengo teve um volume alto de finalizações e defesas do Léo Jardim. É claro que a diferença dos dois times é muito grande, a gente não vai esperar aqui que o Vasco, com o que tem, possa fazer frente ao Flamengo toda hora. Mas toda hora ficar dependendo só do Léo Jardim é muito pouco. E não é só nesse jogo contra o Flamengo. Em outros jogos também eu acho que tem faltado alguns aspectos, né, de melhoria aí pro Vasco. Um time mais organizado, que corra menos para trás a todo momento, menos exposto em vários momentos e que consiga encaixar atuações melhores do ponto de vista coletivo, né? Em grandes testes, o Vasco tem, tirando aí, como eu disse, a semifinal da Copa do Brasil e o primeiro jogo da final, que acabou sendo insuficiente depois porque o Vasco perdeu a decisão, o Vasco tem negado o fogo, né? Nesses jogos maiores aí dentro da temporada do futebol brasileiro. Então, acho que ele precisa olhar mais para dentro, para as correções que precisam ser feitas e menos para outros temas, né? A arbitragem, não acho que a arbitragem tenha interferido no jogo de ontem. E ontem ainda acho que era uma possibilidade do Vasco tentar minimamente ser superior ao Flamengo, por conta da questão física justamente. O Flamengo estava voltando a ter ali seus principais jogadores, não o time completo, depois de muito tempo, né? Quase um mês, acho que deu um mês já do jogo contra o Paris Saint-Germain. E o Vasco já tinha feito jogos com a base dos titulares. Então, era até o momento que o Vasco poderia fisicamente, não digo tecnicamente, mas fisicamente estar adiante. Fazer um jogo de mais competição, fazer um jogo de se impor um momento ou outro. Não conseguiu em nenhum momento. O Vasco ficou encurralado dependendo do Léo Jardim. Para ontem, especificamente, por esse contexto físico, foi muito pouco que o Vasco produziu contra o Flamengo. Acho que dava para ter jogado um pouquinho mais e a derrota só não foi muito maior por conta do Léo Jardim, que de novo fez uma grande partida. Você acha que frete de loja online sempre vai ser caro? Você parou no tempo. Hoje em dia existe solução de frete a partir de R$ 5,89, com rapidez, cobertura nacional e coleta disponível. Clique aqui e conheça a Log, a empresa de logística que vai revolucionar a sua forma de vender online. Crie sua conta agora! Não, e outra, ele tinha que ter falado não só do massacre que ele levou, que o Vasco levou, né, que é culpa dele também como treinador, mas da burrice do jogador dele, pô. Porque o que o Barros fez ali, sem sentido nenhum, era uma jogada sem tanto perigo de gol, fora do lance, ele pisa na panturrilha do Carrascal. Ele podia ter falado da ingenuidade do jogador dele, que ele teria conversado, mas não. Aí resolveu dizer que não era para ser goleada, que a arbitragem interferiu. Baita mico aí, na minha opinião, tá? Do Fernando Diniz. Eu vou querer escutar, né, o Mauro César Pereira principalmente, com relação a essa situação do Felipe Luiz, porque foi mais uma grande atuação do Flamengo, depois de uma grande temporada, e ele fez um desabafo sobre tudo que ele escutou no período ali das negociações. Vamos ouvir primeiro o Felipe Luiz, depois eu quero ouvir o Mauro sobre esse desabafo, depois da estreia com vitória convincente do Flamengo com o time principal. Como eu falei, ano passado eu queria ficar, o Flamengo queria que eu ficasse. E pelo que eu entendi também, a torcida também queria que eu ficasse. Então o interesse estava aí todo, né? Não somos pessoas fáceis, eu não sou uma pessoa fácil, o BAP também não é, o Boto também não é, os empresários também não são, isso leva tempo, mas nesse processo todo saiu da linha. O que eu escutei ali realmente me deixou muito triste. Os treinadores ou jogadores que querem tomar decisões, não pode ser ou mercenário ou chutado pela porta dos fundos. Você não pode ter essas duas saídas. Então, acho que primeiro tem que esperar, acabar, e aí as pessoas poderem declarar o que aconteceu, mas esse pré-julgamento realmente me machucou muito, me deixou muito triste com tudo o que aconteceu, mas eu acredito que foi o melhor para todos, né? Eu estou onde eu queria estar, como sempre falei para vocês, não minto nunca que eu sento aqui, e estou muito feliz por estar mais uma vez sentado nessa cadeira, colocando tudo que eu fiz em jogo até agora e com novos desafios e com uma energia renovada.
Aí, Mauro, esse é o desabafo do Felipe Luiz. Você concorda com o desabafo dele? Diante do que ele diz ter ouvido, não concorda? E outra, né? Um baita investimento do Flamengo, mas que tem retorno, né, Mauro? Eu não sei exatamente do que ele está falando. Imagino que deve ser coisa de rede social. Se for de rede social, acho que ele não deveria... Pode ficar com raiva. Mas não deve ficar sentido, não, porque pessoas que ficam postando esses absurdos em rede social não merecem esse sentimento. Só desprezo e um pouco de raiva, talvez. Né? A negociação difícil. Ele foi duro, o Flamengo também. Aí custou chegar num acordo e chegaram num acordo. É do jogo, faz parte. Né? E agora segue a vida. Né? Eu imagino que deve ser a rede social, né? Na rede social, de fato, todo tipo de lixo você vê ali, muita coisa agressiva, muitas pessoas que, enfim, escrevem todo tipo de absurdo, né?